dia a todos. Meu nome é João Bernardo, sou da Direção-Geral de Energia, responsável pela Direção de Sustentabilidade Energética e fui convidado pela organização, desde já agradeço o convite, em meu nome e em nome da Direção-Geral de Energia, para falar um bocado do Decreto-Lei 68/2015, sobretudo relacionado com a eficiência energética para empresas não PMEs e, em concreto, com as auditorias energéticas para empresas não PMEs. A matéria que hoje nos traz aqui são os contratos de desempenho energético e, obviamente, que os contratos de desempenho, qualquer contrato de desempenho energético, tem sempre por base uma auditoria, um diagnóstico, enfim, uma avaliação das necessidades do consumo da empresa, dos seus consumidores e das medidas de melhoria que se podem introduzir em empresas. E, portanto, é essencialmente sobre este tema que eu queria vos falar, dar um bocadinho, começar a dar um enquadramento de como é que apareceu este decreto-lei, qual é a sua base, a sua origem, e depois falar um bocadinho da questão das auditorias. Como sabem, a União Europeia tem uma preocupação bastante elevada relativamente a várias questões no domínio da energia, do setor energético da União, nomeadamente questões relacionadas com a segurança de abastecimento, a dependência energética, com as emissões, etc. Isto é uma imagem gráfica, um quadro que eu vos trouxe com a dependência da maior parte dos países que constituem a União Europeia em termos energéticos. Muitos deles estão acima de 50%, portanto, tal como Portugal, está ali com 72%. E, sobretudo, somos dependentes a nível de petróleo e gás natural, sobretudo dependentes da Rússia e da Noruega, que são os dois grandes fornecedores da União Europeia. E, portanto, a União Europeia tem este problema, a Comissão da União Europeia tem este problema, que é resolver o problema da dependência energética e resolver o problema da insustentabilidade do fornecimento e da garantia de fornecimento e, portanto, tem surgido um conjunto de medidas, entre elas as medidas relacionadas com diretivas direcionadas para a redução de consumos, portanto, para a promoção da eficiência energética, precisamente porque a eficiência energética é possivelmente aquela medida do ponto de vista do pacote de medidas, inclui as renováveis, etc., que tem um maior custo eficiente para resolver este tipo de problemas. Começámos com uma diretiva de 2006, com uma meta de 9% de energia final em 2016. Avançámos depois em 2012 para uma diretiva mais exigente, com uma meta de redução de 20% de energia primária no horizonte 2020 e com a aprovação recente do pacote Energia e Clima 2030 foi estabelecida uma meta de redução de 27% de energia primária para 2030, meta essa que a Comissão ainda pode rever em 2020, dependendo da execução que os Estados-membros façam da meta da diretiva de 2012 e que pode, inclusive, aumentar para 30%. E, portanto, há aqui uma preocupação muito grande com a eficiência energética e com as metas subjacentes. Como é que Portugal traduziu estas obrigações das metas europeias? Basicamente, agarrou na meta dos 20% de energia primária e, face àquilo que foi o seu Plano Nacional de Ação de Eficiência Energética, com as medidas que lá estavam incorporadas, entendeu que podia ser mais ambicioso e, enfim, definir uma meta, indicar uma meta nacional global de 25%, uma meta mais ambiciosa. Para o Estado, quis dar o exemplo e, portanto, tentou estabelecer uma meta de 30% para o Estado, redução dos consumos do Estado, e para isso criou um conjunto de instrumentos para cumprir estas metas. Parte desses instrumentos estão no Plano Nacional de Ação de Eficiência Energética, portanto, são aquelas medidas todas do setor dos transportes, da indústria, da agricultura, do Estado, dos comportamentos, etc., que estão previstas no Plano Nacional de Ação de Eficiência Energética. Criou, ou já tinha, ou trazia, e incorporou um conjunto de regulamentos
quer da certificação energética dos edifícios, o regulamento de gestão de consumos no setor dos transportes, o sistema de gestão de consumos agressivos de energia, os regulamentos de etiquetagem de pneus, os regulamentos de etiquetagem de produtos em geral, o ecodesign. Há um conjunto de regulamentos que também contribuem para alcançar esta meta e que estão em vigor no nosso país. Eu tenho aqui também os contratos de desempenho energético, aqui um bocado divididos entre a contribuição para a meta global e para a meta do Estado. Como já foi referido aqui de manhã, o setor público utiliza mais estes contratos de desempenho energético tipicamente, apesar de, recentemente, a Eurostat ter feito uma malandrice muito grande, dizendo que estes contratos de desempenho energético, por facto de depois de serem remunerados, ou seja, os contratos, as empresas que fazem este tipo de contratação e que as ESCOs, acabam por fazer os investimentos e depois os receptores destes investimentos, vamos imaginar o Estado, um organismo do Estado, um edifício do Estado, devolve estes investimentos com as poupanças que obtém ao longo dos anos. E, portanto, a Eurostat considerou que estas poupanças era, de alguma forma, um compromisso que equivalia um bocadinho a uma parceria público-privada e, portanto, contribui para a questão do déficit público. Ou seja, o Estado simplesmente deixou de fazer contratos de desempenho energético. E enquanto não for resolvida esta questão, vamos ter dificuldade em ter CDEs no Estado. E depois temos o EcoAP, que, enfim, tem tido alguma dificuldade em funcionar, porque também funcionava com base nestes contratos de desempenho energético e há alguma dificuldade em arrancar. Não que não haja financiamento disponível, e eu acho que tem um conjunto de sistemas de incentivos, desde o Programa Operacional de Sustentabilidade e Eficiência no uso dos recursos, o Instrumento Financeiro de Energia 2020, o Instrumento Financeiro para a Renovação e Reabilitação Urbana, para os edifícios, o Fundo Nacional de Reabilitação de Edificado, a Casa Eficiente, o Fundo de Eficiência Energética. Há um conjunto de instrumentos muito variado. Mas depois a aplicação destes instrumentos e as condições para os aplicar é que, de facto, têm causado algum. Só para vos dar aqui isto mais do que uma curiosidade que outra coisa, para explicar como é que nós chegamos aos nossos 25% e porque é que estamos confortáveis com uma meta global de 25% de energia primária. Este é o consumo em dados reais, portanto, nós, desde 2005, que o nosso consumo de energia primária está em reta decrescente, portanto, espera-se que agora, em 2015, 2016, que a economia possa, enfim, respirar um bocadinho mais e começar a crescer. E com base neste consumo, houve uma projeção de um modelo de Primes, que é um modelo que é utilizado para projetar a procura, e que calculou que Portugal, em 2020, estaria com um consumo de energia primária à volta dos 30 mil kWh. E, portanto, um conjunto desta ordem, o que a Comissão Europeia disse é: vamos reduzir 20%. Portugal tem de reduzir 20% e, portanto, ficámos obrigados, em 2020, a ficar à volta dos 24 mil kWh. A verdade é que a nossa evolução tem sido muito abaixo desta linha e provavelmente vai ficar mais ou menos por ali, entre os 22.500, 22.400, se as previsões baterem certo. E, portanto, dá-nos esta folga. Aliás, aquilo que está no PNAE, no Plano Nacional de Ação de Eficiência Energética, até uma folga maior, só para aí 26%. Portanto, estamos relativamente confortáveis para já. Isto também não quer dizer que sejam só boas notícias. Como diz o João Jus Ferreira, há aqui uma parte da explicação que tem a ver com encerramento de fábricas, com encerramento de serviços, com a economia a dar um trambolhão. Isto não é tudo eficiência energética, obviamente. Do ponto de vista do consumo, da repartição do consumo final, por setor de atividade, e aqui talvez nos interesse mais, aquilo que nós vemos é que continua a haver um peso muito grande nos transportes, setor dos transportes em Portugal. Isto é completamente diferente na Europa. Na Europa, os edifícios e, sobretudo, o aquecimento e arrefecimento é onde há o maior consumo, vai com 40%. Nós, como temos um clima fantástico, tirando agora no verão, que estamos a arrefecer, não temos consumos muito grandes na parte dos edifícios, portanto, no doméstico e serviços, e temos depois também aqui a indústria com peso ainda relativamente grande. Houve, de facto, aqui, verifica-se que há aqui alguma redução do consumo, quer na indústria, quer nos transportes, mas também muito derivada da crise económica, e depois há alguma plasticidade na redução deste consumo
na parte do setor doméstico, e, portanto, aí é onde há, e no setor dos serviços, onde temos de intervir com mais acutilância. Há outro indicador engraçado que tem a ver com o consumo de energia elétrica, e aqui estamos a relacionar a variação dos consumos de energia primária, energia final e de energia elétrica com a evolução do PIB, e verificamos que enquanto os consumos de energia final e energia primária começam a crescer em 2006, 2007, sobretudo a partir de 2006, o consumo de energia elétrica só começa a crescer a partir de 2011, 2012. Isto representa também uma coisa que já nos temos vindo a perceber, que é a eletrificação de um conjunto de setores de atividade. Não só nos serviços, mas também na indústria, portanto, um conjunto de consumos que têm passado de combustíveis do gás, do petróleo, do carvão, etc., para consumos elétricos. Indo agora para a diretiva da eficiência energética e, portanto, para o Decreto-Lei 68, a diretiva teve 5 grandes medidas, 5 grandes preocupações. Uma preocupação na renovação dos edifícios, sobretudo em tentar motivar os Estados-membros a criar mecanismos de financiamento para a renovação dos edifícios, ou seja, deixar de pôr a tónica na nova construção para passar para a renovação. Portanto, uma vez que a nova construção permite ou faz uma substituição do edificado muito lentamente, e, portanto, a renovação tem a hipótese de atingir níveis de eficiência energética com mais velocidade, e, portanto, criar aqui meios de financiamento para a renovação, nas compras públicas, sobretudo nas compras públicas do Estado, mas também das autarquias locais, compras públicas em que a preocupação da eficiência energética esteja presente, na contagem e faturação para dar informação aos consumidores para haver consumos conscientes, na promoção de cogeração de elevada eficiência e redes de calor e frio, aplica-se talvez mais nos países nórdicos, sobretudo as redes de arrefecimento e aquecimento do que propriamente em Portugal, mas há aqui uma preocupação com a cogeração de elevada eficiência também, e com as auditorias energéticas. E as auditorias energéticas conheceram aqui um desenvolvimento que não estava presente na anterior diretiva de eficiência energética. Passaram a estar ligadas às empresas com um elevado potencial para a redução de consumos. E a Comissão, os Estados-membros aprovaram, obviamente, a Comissão entendeu que esse elevado potencial estaria nas empresas não PMEs, nas grandes empresas. E a definição da auditoria energética na diretiva e no decreto-lei é essencialmente aquela que nós conhecemos. No fundo, é um processo que tem como objetivo adquirir o conhecimento das características do consumo energético de instalações, de frotas, de edifícios, do que for, e identificar economias de energia associadas a medidas de melhoria, uma relação custo-eficácia interessante, e devem-se basear em dados operacionais mensuráveis e atualizados, devem ser proporcionais e suficientemente significativos, e isto teve a ver com o despacho que o Sr. Secretário de Estado produziu em abril deste ano, de facto, para retirar da obrigação das auditorias um conjunto de consumos marginais que efetivamente não tinham interesse e que devem ser periódicas e realizadas de 4 em 4 anos. Nós já tínhamos auditorias e avaliações energéticas, isto não é novo para Portugal, já tínhamos no sistema de gestão de consumos intensivos de energia, sobretudo para a indústria e para instalações similares, distribuição, etc. Tínhamos também para a área dos transportes e tínhamos para os edifícios. Portanto, eu diria que cerca de 97% do nosso consumo final já tinha obrigações de realização da auditoria, apesar de nem todas as empresas estarem abrangidas, portanto, haver apenas um nível, empresas ou edifícios, um nível a partir do qual a auditoria seria obrigatória. Não quer dizer que, do ponto de vista voluntário, também não os pudessem realizar. No Decreto-Lei 68A, todos os setores de atividade estão abrangidos, portanto, não há exclusão de nenhum setor de atividade, da agricultura, aos hospitais, aos transportes, à restauração, à indústria, todos os setores de atividade estão abrangidos. Quem é que deve realizar estas auditorias? As empresas que se encaixem no conceito, que não se encaixem no conceito de PME, portanto, as grandes empresas ou empresas não PME, e que basicamente são aquelas que constam do regulamento ou aquelas que, enfim, na dúvida, eu recomendo sempre que consultem o IAPMEI e perguntem se são ou não são grande empresa. Mas, basicamente,
As empresas não PME são as que empregam mais de 250 pessoas, têm um volume de negócios superior a 50 milhões de euros, com um balanço total anual superior a 43 milhões de euros e são controladas em mais de 25% de uma grande empresa. Portanto, pode ser uma PME controlada por uma não PME. As empresas, como já disse, devem realizar auditorias de 4 em 4 anos. No caso de demonstrar não ser rentável, ou seja, o período de retorno do investimento, somando o custo da auditoria for inferior a 4 anos, as auditorias passam a ser realizadas de 8 em 8 anos. E quem já tem uma auditoria realizada por um sistema de obrigação pré-existente, ou seja, um sistema de obrigação, o SGCE, o RGCE, o SCCE, não tem de fazer, ou uma auditoria obriga um sistema de gestão de energia ao ambiente, não tem de fazer uma nova auditoria. Eu fiz um fluxograma para tentar ajudar a tentar, enfim, esquematizar isto um bocadinho e pondo aqui algumas questões para o caso de uma empresa querer fazer uma auditoria ou de uma empresa querer saber se está ou não está abrangido, qual é o caminho que tem de fazer. Em primeiro lugar, a empresa tem de perguntar-se a si própria se é PME ou não é PME. Se é uma empresa PME, das duas uma, tem instalações abrangidas por um sistema já de obrigação existente, o SGCE, o RGCE Transportes ou o sistema de certificação de edifícios. Se tem, então tem de fazer uma auditoria ou uma certificação obrigatória. Se as instalações estão abrangidas, ele, das duas uma, ou tem de fazer uma auditoria ou uma certificação obrigatória. Se não está abrangido por nenhum desses sistemas, portanto tem consumos abaixo dos 500 TEPs, por exemplo, o SGCE, então a auditoria é facultativa, só faz se quiser. Se as empresas não forem PMEs, então tem de fazer o registro na Direção-Geral de Energia. A Direção-Geral de Energia tem um portal de serviços onde as empresas se registram. Feito o registro das empresas, as empresas fazem depois o registro das instalações. Depois, em função das instalações terem ou não terem auditoria, se elas não tiverem auditoria, então têm de realizar uma auditoria nos termos do Decreto-Lei e registrar essa auditoria nos respectivos portais do SGCE, se for indústria ou similar, no SCE se for edifícios, ou no RGCE Transportes, se for transportes. Se por acaso as instalações já tiverem uma auditoria e se tiverem acesso à auditoria tiver sido aprovada ao abrigo destes sistemas de obrigação, já existentes, não tem de fazer mais nenhuma obrigação, porque essas auditorias já estão nos portais, quer do SGCE, quer do SCE, quer do RGCE Transportes, e portanto não tem de fazer mais. Se por acaso não se passa isto, mas tem uma auditoria realizada ao abrigo de um sistema de gestão de energia ou de ambiente, então têm de registar, não precisam fazer a auditoria, mas têm de registrar esta auditoria nos portais. Finalmente, se não têm uma auditoria, mas não é obrigo de nenhuma destas coisas, têm de realizar uma auditoria que se encaixe dentro dos termos do número 1 do artigo 12º e registar nos portais do SGCE. Basicamente, este é o esquema das obrigações das auditoриas. Resumindo, as obrigações das empresas são relativamente simples. Têm de aceder ao portal de serviço de GEC, proceder ao registro da empresa, têm de registrar todas as instalações, incluindo edifícios e frotas, indicar o consumo de cada instalação, edifício ou frota, discriminando as várias fontes de energia e depois realizar uma auditoria energética com aquelas condicionantes que já vimos anteriormente, pode estar dispensado de realizar, já tem. E depois há um conjunto de exceções que foram aprovadas pelo seu Secretário de Estado, que é, se tiver um consumo global, a empresa pode ter várias instalações, uma empresa só, corresponde a um único NIF. Se tiver várias instalações e o consumo global dessas instalações for inferior a 250 TEPs, a empresa não é obrigada a realizar auditoria nenhuma. Se o consumo de uma instalação, ou seja, qualquer instalação que tenha um consumo superior a 250 TEPs, tem de fazer uma auditoria energética. As empresas podem escolher auditar 90% dos seus consumos globais, portanto, deixar 10% dos seus consumos de fora, desde que, nesses 10%, nenhum deles represente um consumo de 250 TEPs ou mais. Queria-vos deixar apenas aqui alguns dados do sistema de registro que temos recebido até agora. Portanto,
Já estão registados cerca de 2.100 consumos à volta disso, uma parte deles na área da indústria, alguns também uma boa parte dos edifícios, poucos ainda no setor dos transportes, mas também era aquilo que estávamos à espera. Os consumos referem-se, na maior parte, ao ano de 2015, o ano de referência de 2015, e depois há um conjunto de consumos que se referem a anos de referência anteriores, 2012, 2013, 2014. Pronto, basicamente era isto que eu tinha para vos trazer. Se tiverem alguma dúvida, complementar a vossa disposição.